Fala pessoal, a gente veio aqui conhecer de perto o novo Volkswagen ID Bus, que é a nova Kombi elétrica do futuro, como vocês quiserem chamar. Ela tá bem aqui e a gente vai mostrar para vocês aqui os principais detalhes e também a gente vai também conduzir um pouquinho aqui na fábrica da Volkswagen. Então continue com a gente, vocês vão ver que interessante que o carro ficou. Como vocês podem ver, até pessoalmente eu tava comentando aqui com o pessoal, ele é bem diferente do que quando a gente vê ele em imagens, né? É um carro bem caricato, ele brinca muito com essas cores, com as linhas, né? Inclusive essa parte de linhas aqui que vocês podem ver na parte de faróis principalmente, né? Tem uma demarcação bem forte. Então é um carro que, enfim, ele quer mudar todos os padrões aí conhecidos, né? Ainda que ele queira se basear nos modelos clássicos, ele traz essa proposta futurista aí, inclusive dos outros ID da Volkswagen, né? Então a gente tá dando aqui só um primeiro tour para vocês. A gente vai até dirigir esse carro daqui a pouco, num trajeto mais curto aqui dentro da fábrica da Volkswagen. Mas para ter as primeiras impressões, né? Vale lembrar que não é um carro que está com data marcada para chegar no Brasil, nem os outros ID, que estão inclusive um pouco adiante aí nessa etapa de testes aqui no Brasil e na América Latina. Como vocês podem ver, ele tem um formato aqui, ele é bem grande o carro, né? Tem um formato mais aquadradado, mas tenta puxar algumas linhas mais modernas, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, dos LEDs aqui, desses recortes, dessa integração da lanterna traseira, né? Desse grande logo da Volkswagen e essas cores aqui mais trabalhadas no logotipo aqui, branco no caso, né? Na traseira. Então vamos começar aqui, né? Vamos em ordem aqui de novo, né, para vocês. A gente vai começar a filmar aqui a dianteira, né? Então, como vocês podem ver, a gente agora tá adentrando um pouco mais nos detalhes, né? A gente vê esse para-choque de baixo aqui com um padrão de colmeia, né? Então ele continua explorando essas formas mais geométricas aqui. Tem radares aqui embaixo para fazer a leitura de objetos na frente. Aqui no caso, atrás desse pequeno, que seria um capô, né? A gente tem só alguns reservatórios para fluido de para-brisa, por exemplo, né? Aqui a gente tem os faróis aqui todos em LED. Aqui quando a gente vem para as laterais, rodas de 20 polegadas, que inclusive, ainda que sejam rodas grandes, faz muito sentido porque o carro é muito grande, então não dá aquele aspecto de rodão pro carro, né? É um carro bem robusto, bem grande, né? Aqui nas laterais a gente tem essa linha reta que percorre toda a lateral, chega aqui atrás com esse elemento que lembra bastante as Kombis antigas, né? E agora a gente vai aqui pro interior para mostrar para vocês como é a vida a bordo, né? Vale lembrar aqui que a porta é elétrica, então basta um clique aqui na maçaneta e a gente já está dentro do carro. E cá estamos no interior do novo ID Bus. Aquelas cores todas que a gente viu lá fora, eles continuam aplicando aqui na parte de acabamento. Então a gente continua observando elas aqui nesse acabamento de portas, né? Com essa cor, que é uma cor como se fosse um amarelo, um verde mais desbotado, né? E ele tem um tom bicolor, né? Aqui dentro também. Então a gente tem essa parte mais creme na parte de baixo, com a moldura da maçaneta ali nessa cor mais escurecida, tem uma texturização também. Aqui na frente a gente tem tanto a moldura do painel aqui em plástico na parte de cima, como também nesse acabamento mais metálico e nessa superfície de madeira, né? Então ele traz esse lado, tanto do lado moderno, mas ele traz esse lado ecológico também, né? E aí acho que é o que a madeira aqui está querendo ilustrar. Temos muitos bagageiros, porta-objetos, né? A começar ali pela frente. E aqui na tela central, né, a tela bem grande, a mesma da linha ID, vocês podem observar que ele tem uma intenção de ser muito intuitivo e ajudar também na questão da dirigibilidade, né? Então você tem todos os acessos aos sensores do carro por aqui, principalmente nessa parte de assistentes aqui, né? Você vê ponto cego até em imagem aqui, uma imagem representativa. Outro recurso interessante, até que se assemelha com os aviões aí, é o sistema de purificação do ar do interior do carro. Então, quando a gente está aqui no modo de clima, né, de climatização aqui, a gente tem essa opção de Air Care e ele vai dando uma varredura, entre aspas, assim, no carro, né? Ele faz a recirculação de todo o ar que está aqui presente para voltar para o filtro e aí ele vai devolver o ar 100% purificado, né? E interessante que você acompanhe esse processo aqui na imagem que ele vai reproduzindo aqui em azul, como vocês podem ver, né? E assim, eu não sei se foi uma coisa psicológica ou não, acho que não tenha sido. No caminho, quando a gente estava fazendo aqui os testes, eu até senti um pouco como se fosse um ar um pouco mais fresco, assim, não sei, como se fosse um ar um pouco mais gelado. De repente, acho que isso até é efeito dessa purificação, né? E outra coisa interessante também que, cada vez, como eu falei, né, cada vez que a gente vai olhando para os detalhes, a gente vai descobrindo coisas novas. O carro também tem função de massagem, né? Ele não tem só essas memórias aqui de banco, mas isso aqui é uma função que ele vai trabalhando aqui a lombar, o assento, então... isso também inclusive para o banco do passageiro.
Então, você tem funções para além aqui da central, né? Você pode trabalhar ao redor do carro em outras partes. Isso aqui que a gente já mostrou para vocês também, né? Da abertura eletrônica das portas laterais. Nessa portinha aqui a gente tem porta-copos, né? Eles até podem ficar posicionados aqui de uma forma que você consegue colocar um copo até bem grande. Tudo nesse carro acaba permitindo uma superlatividade muito grande, né? Então, os espaços são muito grandes, então você pode colocar muito objeto. Um porta-copos aqui generoso que você põe uma garrafa bem grande. A distância para o teto também ela é bem elevada, né? É um carro muito robusto, muito grande, né? O cluster aqui ele é bem pequeno, mas ele não deixa de reproduzir as informações de viagem necessárias. O volante aqui é o mesmo da linha Volks de uma forma geral. E esse aqui é o estofamento dos bancos, né? Ao contrário da Kombi convencional, né? Da Kombi que todos nós conhecemos, esse carro ele tenta unir um pouco mais o utilitário ao automóvel. Então você tem um assento aqui que te adere normalmente como se fosse um carro normal. Inclusive aqui na fileira de trás dos bancos, né? Ainda que a porta abra dessa forma, né? Elétrica e seja porta de correr, a gente tem aqui uma fileira normal, né? Do banco traseiro. Essa fileira aqui é rebatível, então você acaba ficando com um espaço de mala aqui mais considerável, né? Na verdade bem considerável. Ficaria quase uma sala de estar aqui dentro. E isso muda um pouco em relação ao Kombi convencional. No mais, a gente tem aqui apoio de braço tanto para o passageiro quanto para o motorista, né? Então a gente pode regular ele de algumas formas aqui, né? Esse console todo, que tá até com esse rádio da equipe da Volkswagen que a gente vai remover só para fazer a filmagem. Esse console inteiro pode ser removido, então sobraria um espaço ainda maior aqui no meio. E aí caberia ao condutor guardar isso no porta-mala de repente, né? E o espaço traseiro, como vocês já talvez imaginam, é bem generoso. Ele não tem túnel central elevado aqui, né? Na verdade, não tem nenhum túnel central, não tem elevação nenhuma. Então a acomodação dos pés aqui é muito fácil. Sobra um espaço tranquilo para 3 adultos. Além do mais, porque mesmo quando acaba o assento, ainda tem um espaço interessante aqui, que você pode guardar até mais objetos. Como a gente tinha falado, é muito espaço para objeto, né? E a gente também tem essas bandejinhas aqui de alimentação aqui, que já até foi uma moda dos anos 2000 presentes. Mais um bolsinho aqui e outro aqui embaixo. E a gente não falou também da luz ambiente, né? A gente pode configurar vários tipos de luzes aqui. No caso tem uma luz azul e cabe aí de repente o condutor analisar qual que vai ser a melhor combinação com a cor do estofamento, né? Outro item clássico, né, que a gente pode observar, a herança da Kombi antiga, são essas alcinhas aqui nas colunas das portas, né? E como cada vez que a gente olha para esse carro, a gente acaba notando alguma coisa nova, então antes da gente esquecer, a gente tem que falar para vocês que aqui temos duas portas USB-C e carregador de indução. Então você insere o celular aqui e ele vai mostrar até ali na tela que o dispositivo começou a ser carregado. E outros carregadores USB-C também estão presentes ali na porta dianteira. E temos mais aqui nas portas traseiras, um de cada lado, bem aqui. E quando a gente diz para vocês que esse carro ele é bem lúdico, a gente não tá falando nada à toa. Tanto que a gente pode até observar ali, por exemplo, nos pedais, que o pedal de freio tá com um símbolo ali de pause, né? De pausa, no caso para você parar o movimento, pausar o movimento, como se fosse algo do tipo. E ali no acelerador um botão de play, para eventualmente você retomar o movimento do carro, né? Tá um pouquinho escuro, mas é isso que tá ali. E este é o espaço traseiro das malas, né? Que no caso pode até ser configurado em outra versão do carro para ter 7 lugares. Não é o caso dessa, mas essa aqui acaba tendo uma sobra de espaço bem interessante aqui, né? Pode ser removido também essa esteira de cima que escondem aqui os pertences, né? Mas prova de que aqui também podem vir, né, outros bancos, outros assentos. É o acabamento sensível ao toque ali de apoio de braço para quem viria, né, aqui atrás. E como uma grande deficiência dos carros de 7 lugares é a altura do teto, e como esse carro tem uma elevação bem interessante, isso não seria um problema para esse aqui. Então você poderia acomodar até eventualmente mais 2 adultos com conforto nesse espaço da terceira fileira. Agora sim, pessoal, a bordo do Volkswagen ID Bus, a gente está aqui dando uma voltinha aqui na fábrica da Volkswagen Anchieta, em São Bernardo, né? Só para ter realmente as primeiras impressões do carro. E eu vou falar para vocês, ela é, como vocês já devem imaginar, ela é totalmente diferente da Kombi tradicional, não só por questão de equipamentos, mas também porque o carro é muito macio. A gente teve a oportunidade de dar uma acelerada agora há pouco.
se você esqueceu alguma coisa aqui no console, vai tudo para trás. Carro elétrico, normalmente é assim mesmo. E esse foi o ponto, assim, apesar do tamanho do carro, ele tem uma resposta boa, é um carro bem macio. Ainda que tenha rodas de 20 polegadas, os pneus têm uma espessura interessante, assim, né? Então mesmo que você passe aqui em trechos um pouco mais acidentados, você não sente nem a inclinação do carro, nem chacoalhar nada. E o mais interessante também, que também isso é uma diferença que a gente observou da Kombi normal, é o campo de visão. Então você tem uma vista bem panorâmica aqui, né? No caso, a Kombi, o para-brisa era logo aqui na sua frente, né? O limpador ficava bem mais próximo. Aqui, na verdade, você tem uma distância um pouco maior. Ainda que do lado de fora você observe que o carro ele é bem curto, entre aspas, né? Da parte do capô. Aqui você tem uma disposição com esse painel aqui, essa parte de cima do console mais extensa, né? Então você se sente como se fosse num SUV, mas ainda assim não é exatamente igual. Tô tentando pensar numa palavra para definir assim a característica ao dirigir, mas é como se fosse, concordando aqui com o nosso amigo Rafael da Volkswagen, é como se fosse realmente um sedã grande, alto assim. Porque um SUV ele tem uma característica de ser ainda um pouco mais rígido do que isso, né? Mas e com um pouco dessa pegada do utilitário. Enfim, é um carro que ainda assim é um carro para você conduzir, não é o carro do motorista como se fosse um outro utilitário ou sei lá, um furgão, alguma coisa desse sentido, né? Tava até adiantando aqui, né, por exemplo, que você pode configurar tudo no carro aqui, né? Então você mexe em travas, janelas, enfim, a parte de limpador de para-brisa, você mexe aqui você realmente acompanha os dados de viagem do carro, quanto ele consome, quanto ele está desempenhando, né? E é isso aí, galera. Esse foi só um rápido overview para vocês. O dia que a gente passar aí, vamos ver quando, nos dias aí com esse carro aí, se esse carro, né, um dia até eventualmente for lançado, a gente vai conseguir fazer uma coisa mais detalhada, mas isso é só uma apresentação inicial para vocês aí, dos maiores saudosistas da Kombi no Brasil. A gente não vai deixar de manter vocês atualizados para vocês acompanharem a trajetória do que será o retorno da Kombi no Brasil, já com essa proposta futurista. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Espero aí que vocês acessem na nossa editoria de carros o texto, onde inclusive esse vídeo estará inserido para ver mais detalhes ao dirigir. Então, continue com a gente aí. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Fortíssimo abraço, galera. Uau!